seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Multiplique Seus Ganhos. E aqui eu conto estratégias para você expandir a sua mente e encontrar os melhores caminhos para melhorar todas as áreas da sua vida, principalmente a área financeira. E se por acaso você ainda não me conhece, esse é o seu primeiro contato aqui no meu canal, deixa eu me apresentar. Prazer, eu sou Marcelo Bianchini, especialista em comportamento humano, estratégias rápidas para ganhos financeiros. E o nome do episódio de hoje é Como a liderança pode agregar nos seus resultados. Então vamos lá. E o que de fato seria ser um líder? O que é ser um líder, né? Ser um líder é você ter responsabilidade e comprometimento com as pessoas que te seguem, com a sua equipe, com as pessoas que estão e convivem ao seu redor, com a sua família, com os seus colegas de trabalho. É você primeiramente pensar no bem-estar de todos e não no seu. E as pessoas confundem muito, né? As pessoas acabam nem sabendo o que de fato significa isso. É muito comum as pessoas confundirem a diferença entre líder e chefe. E qual a diferença, Marcelo, entre ser líder e entre ser chefe? Chefe, geralmente, é o termo que se dá para uma pessoa que ela é dona de um estabelecimento, ela é dona de uma empresa, é dona de um comércio, né? Algo numa posição assim. É alguém que tem um cargo elevado dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de um negócio, algo do tipo. É a pessoa que determina as regras e não se importa com as pessoas. Ela segue uma linha de conduta reta, sem olhar, sem nem escutar ninguém. É aquilo e pronto. Não importa as pessoas que estão ao redor dela, as pessoas que fazem parte da equipe dela. Um chefe, ele olha muito para o currículo da pessoa, ele olha muito para o que ela tem que fazer e não para a essência, não para o verdadeiro eu, não para de fato o que a pessoa sente, o que a pessoa vive, o que a pessoa passa. Agora um líder, não. Um líder não é uma posição hierárquica. Em alguns cargos de empresa, dono de empresa, um líder, ele não se intitula líder, ou faz alguma formação de líder, ou tem algum cargo. Um líder, ele é escolhido pelos seus liderados. Todo ser humano tem a necessidade de pertencimento e precisamos pertencer a uma tribo, pertencer a um grupo. E toda tribo, todo grupo, ela precisa ter uma pessoa que dá um direcionamento. Aquela pessoa que irá fazer com que os demais do grupo, com os demais da tribo, se sente segura com ela. Essa é a diferença. Liderança não tem posição, não tem cargo. Ser líder não é você ter um cargo numa empresa ou um cargo no seu negócio. Você pode ser líder no meio de colaboradores igual a você. Você não necessariamente precisa ser um gerente, um gestor, um diretor ou um dono de uma empresa. Você pode ter a mesma função, o mesmo cargo que outras pessoas, mas você, porém, lidera elas. Você lidera elas porque eles escolheram você, para que você possa ser o líder deles, para que você possa liderá-los, para que você possa dar o exemplo, para que eles possam seguir os seus passos, para que eles possam te ouvir, para que eles possam se sentir seguro com a sua presença, com a sua conduta, com a sua postura. Como foi que eu descobri isso? Como foi que eu vi isso pela primeira vez? Aonde foi que eu vi isso, que eu vivi isso? Eu sempre fui uma pessoa de um perfil comportamental de muita execução. Eu sempre fui uma pessoa de execução nata, eu sempre estive na frente, executando, fazendo acontecer. Eu sempre fui dessa forma. E isso foi algo que sempre, agir dessa forma, foi algo que me fez despertar o que há de melhor nas pessoas que sempre estiveram ao meu redor, nas pessoas que sempre estiveram comigo. Porque eu pensava dessa forma. Como que eu pensava? Eu pensava assim, se eu mostrar para essas pessoas que estão comigo, que eu sempre estou dando o meu melhor, que eu sempre estou sendo um exemplo de postura, de caráter, de índole, de execução, de conduta em todos os sentidos, essas pessoas vão se sentir incomodadas se elas não fizerem o mesmo. Essas pessoas, não é possível que eu não vou incomodar elas e incentivá-las a querer ser igual eu estou sendo, querer dar o seu melhor em tudo, seja lá o que for. E foi nesse momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a sentir o papel
de liderança, o papel de líder que tinha em mim. E a primeira vez mesmo, de fato, quando eu parei, analisei e falei, nossa, isso que é liderança, é isso que é ser um líder. Foi quando um motorista, um colaborador que eu tinha, da empresa que eu tinha, a primeira empresa que eu fundei, a Bianchini Transportadora, uma empresa de caminhões frigoríficos, ele virou para mim um dia, do nada, ele me encontrou assim dentro da empresa, ele falou assim, eu tenho orgulho de trabalhar aqui com você. Eu trabalharia aqui com você, mesmo se eu não recebesse nada, só para poder estar aqui, só para poder conviver do seu lado, para poder adquirir todo esse aprendizado que eu venho tendo pelo que eu faço. Eu vejo que você se importa comigo, você se importa com os meus sonhos, você se importa com a minha família, você se importa com os nossos clientes. Eu vejo que aqui, dentro da Bianchini Transportadora, dinheiro é apenas uma consequência do bom trabalho que nós todos fazemos, que toda a nossa equipe realiza, diferente da outra empresa que eu trabalhava, na qual o dono da empresa, ou seja, o meu ex-chefe, que hoje eu tenho um líder, foi a primeira vez que eu ouvi isso, ele só se importava com dinheiro. Qualquer coisa que acontecia, qualquer coisa que quebrava, uma multa que a gente pegava era um inferno, parecia que ia cair o mundo. Então ficava visível que prioridade dentro daquela empresa era dinheiro. Aqui não, eu vejo que aqui você prioriza pessoas e os sonhos delas. E isso para mim foi algo muito gratificante, a primeira vez que eu vi isso. Eu lembro de uma outra história também que foi muito importante para mim, em uma outra ocasião, que um novo colaborador que me trouxe um currículo que ele estava prestes a começar a trabalhar comigo, ele ainda não tinha começado a trabalhar comigo. E quando ele me entregou o currículo, nessa ocasião eu falei diretamente com ele. Geralmente os colaboradores, o motorista novo, ele passava por outro, né, gerente operacional, para depois ele vir falar comigo, mas nessa ocasião eu falei direto com ele. A pessoa que recebia ele, né, não tinha como receber naquele momento, estava ocupada fazendo outra coisa, e eu fui diretamente atendê-lo. E aí, nesse momento, ele já chegou me dando um envelope com o currículo. E antes de eu ler, eu falei para ele, senta aí, cara, quer tomar um café e tal? E eu perguntei para ele, quais são os seus objetivos aqui na Bianchini Transportadora? Quais são os seus sonhos? Eu comecei a falar sobre ele, sobre a sua família, com a família dele, até acabei esquecendo de ver o seu currículo. Quando eu vi, de repente, assim, escorreu uma lágrima dos seus olhos. E ele disse, eu nunca tive uma entrevista assim. E eu vi que naquele momento ele pôde se sentir valorizado. Ele me pediu, por favor, me dê esse emprego. Pois ele iria dar o melhor dele. Na mesma hora que ele disse isso, na mesma hora que ele disse isso, eu falei, você está empregado. Seja bem-vindo à minha empresa. E sem ler o currículo dele que ele acabou de dando, eu acabei devolvendo o currículo para ele, mostrando para ele que eu nem queria ler o currículo. E ele levantou e pediu para me dar um abraço. E ele veio e me deu um abraço. Isso foi algo que para mim é marcante. Isso é algo que eu vou carregar para mim, comigo para sempre. Então, diante de outras experiências que eu já tive, por que eu falo para você que ser um líder é importante? E onde que a liderança, que é o tema do nosso vídeo, onde que a liderança ela irá interferir diretamente nos seus resultados? Ser um líder é você poder extrair o melhor que tem em cada pessoa que estiver e conviver ao seu lado. E assim você poder formar novos líderes que irão dar a vida pela sua causa, irão dar o sangue. Negócios, entenda uma coisa, negócios, eles só têm sucesso, crescimento e escala com bons líderes por trás. E não é um líder, não é o líder master ali, a pessoa que está na cadeira, que controla a empresa. Não, são líderes ao seu redor, são braços ao seu redor. E por que ser líder é possível gerar benefícios no seu negócio ou na sua empresa? Porque você conquista o respeito, a admiração, a confiança das pessoas. Aquele momento que estiver tendo uma reunião e você não chegou ainda, as pessoas ficam aflitas. Nossa, eu não acredito que vai ter uma reunião aqui sem ele. Por mais que você não seja o dono, o cargo maior, um CEO da empresa, não importa, mas se você é o líder daquela equipe, se você lidera aquelas pessoas por mérito seu,
As pessoas vão ficar aflitas sem ter você dentro da sala. E é quando você entra, quando você passa pela porta, elas falam, yes, ele chegou. Agora eu estou mais segura, agora eu estou mais confiante, mais preparada para essa reunião. E quais as vantagens que você terá também? As vantagens de você poder ter o que há de melhor em cada pessoa, que convive com você, que trabalha com você, que está ali pela sua causa, que está lutando com você no dia a dia. A confiança de poder estar ausente aonde for, viajando, fazendo o que for, não estar presente ali em alguma situação que compromete alguma decisão, algo financeiro, e você não precisar se preocupar com o seu negócio, ou com a sua família, ou seja lá com o que for, porque você sabe que você criou líderes que irão te representar tão bem, de uma forma tão precisa e eficaz, segura, como se fosse você mesmo. Por quê? Porque você criou isso, você desenvolveu, você fez com que se manifestasse a essência de um líder, daquelas pessoas. Então, esses são os benefícios, essas são as vantagens de você ser um líder. Porque um líder, ele desenvolve e manifesta a liderança nas outras pessoas. Diferente de um chefe, que o sol só brilha para ele. É só do jeito dele, só da forma que ele quer, só ele cresce, só ele prospera. Não, um verdadeiro líder, ele quer e faz questão com que os seus liderados, com os líderes que ele está formando, cresça junto. Todo mundo prospera ao mesmo tempo, todo mundo tem uma vida próspera, uma vida financeira rica, todo mundo chega num patamar que deseja, que almeja. Essa é a maior alegria de um líder verdadeiro. Tá, Marcelo, e tá bom, mas e se eu não tiver esse espírito de liderança dentro de mim? E se eu não desenvolver habilidades que possam me levar a ser um líder? Eu já entendi, tá legal, eu me vejo como um chefe, sim, mas e o que acontece se eu não fizer? O que de mal pode acontecer para mim? Se você não desenvolver essa habilidade de você liderar, você será apenas um mero chefe, um cargo superior, talvez dono do seu negócio, arrogante, com ar de superioridade nas pessoas. Seus colaboradores não irão lutar pela sua causa. Eles não irão fazer mais do que eles são pagos para fazer. Eles irão simplesmente trabalhar pelo dinheiro que eles recebem. E ainda eles irão falar mal de você. Esse é o que pode acontecer com você. Você pode afastar pessoas que poderiam ter um potencial gigantesco de crescimento. Você afasta pessoas de você que têm tendência a liderar. Porque pessoas que têm tendência a liderar, que se de fato for desenvolvido habilidades cruciais para a liderança, essas pessoas elas não irão ficar do seu lado. Essas pessoas elas não irão querer permanecer com você, porque elas não nasceram para ser mandada, elas nasceram para liderar também. Então líderes precisam de líderes, líderes se conectam com líderes e líderes criam líderes. Tá, então beleza, Marcelo, eu já entendi que é possível então desenvolver habilidades e competências, né? E como melhorar essa questão? Para que eu possa praticar, vamos dizer assim, que eu possa começar a praticar, para que eu possa desenvolver habilidades e competências que irão me fazer desenvolver o espírito, o senso de liderança dentro de mim. Bom, algumas características que é necessário um bom líder ter. Empatia, você saber ouvir as pessoas, você saber se colocar no lugar das pessoas, entender que ali é uma vida por trás do seu colaborador, olhar para ele como um colaborador e não como um empregado. Você saber entender e sentir as emoções das pessoas que estão ao seu redor, entender os sentimentos dele, os sonhos, entender sobre a família, se importar sobre a família, você ter ética, moral, desenvolver humildade. Humildade é um ponto crucial. Disciplina, honestidade, carisma, atitude, positividade, ser uma pessoa positiva, inspirar a turma, inspirar a equipe, inspirar as pessoas que estão ao seu redor, levantar ela, analisar, ver se ela está num dia mal e lá conseguir levantar ela para cima, conseguir mudar o estado emocional, mudar o cenário,
para que ela consiga ter um dia incrível, para que ela consiga dar o melhor dela naquele momento. Autoconfiança, caráter, mentalidade de crescimento, postura, ser exemplo para que as pessoas possam seguir você, possam aprender com você, possam querer ser o que você é de fato. Capacidade de você poder inspirar e motivar as pessoas que estão ao seu redor, entre outros atributos necessários, mas acho que o que eu trouxe aqui, os que eu falei agora, que eu lembrei aqui, são os primordiais, são os cruciais para que você consiga desenvolver essa essência de líder que tem aí dentro de você. E aonde que eu vejo que as pessoas mais erram, as pessoas mais cometem erro com isso, as pessoas elas se intitulam líder, porque um chefe, quando ele entende isso, quando ele aprende esse contexto, esse conteúdo de liderança que eu estou trazendo aqui para você, ele se intitula que ele é um líder. Agora, um verdadeiro líder, ele é nomeado, não se nomeia como líder. Por isso, como eu já disse no começo do vídeo, liderança não é um cargo, liderança não é uma posição hierárquica dentro de um negócio, dentro de uma empresa. Existem donos de empresa, diretores, CEOs, que eles não são líderes. Não, eles são chefe. E dentro da mesma empresa existem colaboradores no meio da equipe que são líderes, que são verdadeiros líderes, que o chefe, o gestor, o gerente, o CEO vai lá, esculacha a pessoa, escracha a pessoa, porque essa também é uma diferença entre um líder e um chefe. O chefe, ele gosta de dar esporro nas pessoas, na frente das pessoas, ele gosta de xingar as pessoas e na hora dele valorizar a pessoa, ele chama de canto sozinho e aí ele, parabéns. Agora, diferente de um líder, diferente de um verdadeiro líder, ele, quando a pessoa erra, quando a pessoa precisa de um puxão de orelha, alguma coisa, ele chama a pessoa a sós. Ele fala, fulano, aquilo que você fez foi errado, não se faz aquilo, principalmente na frente da equipe, foi uma postura, uma conduta errada que você teve, ou se foi algum erro técnico, alguma coisa que refletiu na empresa, que refletiu em algum setor, algum ganho financeiro, alguma coisa, ele dá aquele puxão de orelha mais a sós. Na hora dos parabéns, na hora de falar parabéns, você se superou, você bateu a sua meta, hoje você foi bem, hoje você, um pai falando, hoje você foi bem na escola, algo do tipo. Na hora de poder levantar a bola da pessoa, aí sim, um líder verdadeiro fala isso na frente da equipe. Para que isso? Para que a pessoa possa se sentir o máximo, falar, yes, eu sou valorizado, olha só, outro dia eu tomei um puxão de orelha e para mim não passar vergonha, não passar carão na frente dos meus colegas de trabalho, ele me chamou lá dentro da sala dele e ele me falou dos meus benefícios, falou das minhas características, me deu um puxão de orelha e depois falou onde que eu posso melhorar. E agora que eu melhorei, de fato, ele me parabenizou na frente de todo mundo. Que incrível isso. Imagine, se põe no lugar de uma pessoa dessa, como que a pessoa não fica gratificante, como não é gratificante para a pessoa? Como que ela não vai ficar bem com ela, feliz? Agora você imagina só, a pessoa ela já passa por uma situação difícil, talvez em casa, no seu relacionamento com o filho, talvez alguma questão financeira, e aí ela chega no trabalho dela, ela erra porque ela é ser humano, ela toma um esporro na frente de todo mundo. Como que essa pessoa não vai ficar? Então essa é uma das diferenças também entre o líder e o chefe. E Marcelo, tá bom, por onde eu começar então? Empatia. Tenha empatia com as pessoas, humildade, saber ouvir, porque é diferente a pessoa que sabe, que escuta e a pessoa que ouve. A pessoa que escuta, ela está olhando no seu olho e você está falando um monte de coisa para ela, ela não está nem ligando, está entrando para um ouvido, está saindo para o outro. Mas a pessoa que ouve, ouvir é um dom e um líder carrega isso. Ela ouve você. Entender, inspirar e valorizar as pessoas. Como usar a liderança para um caso específico, Marcelo? Por exemplo, você falou que o tema do vídeo aqui é como a liderança pode te ajudar, pode influenciar, pode mudar os seus resultados, né? Então, como usar a liderança para um caso específico para que eu possa mudar os meus resultados? A liderança ela é usada até dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua faxineira, com a sua esposa, com o seu marido, com seus colegas de trabalho, com o seu vizinho, com as pessoas na rua. Liderança, liderar é um dom. Por isso que eu falei, você não escolhe liderar. É algo que vem da sua essência, é algo que vem de dentro de você. E aí você vai treinando habilidades e competências
que eu acabei de mencionar aqui para você, e você vai desenvolvendo isso, você vai desenvolvendo esse dom de liderar pessoas, de se tornar um exemplo para pessoas seguirem você, para pessoas acreditarem na sua causa, estarem do seu lado, faça chuva, faça sol, se doando para que eles possam também um dia seguir os seus passos, o seu exemplo e ser a pessoa que você é. Tá, Marcelo, e você tem um exemplo então de como que eu posso estudar isso, de como que eu posso melhorar esse senso de liderança? Claro, tenho sim. Procure ler livros de bibliografia de grandes líderes que já tivemos aí na história, muitos líderes que irão nos inspirar através de livro, assistir documentários ou filmes de grandes líderes inspiradores. Isso é um excelente exemplo para que você possa também começar a treinar e desenvolver a sua liderança. Eu me lembro muito de um mentorado meu, que ele era dono de uma grande empresa, e pouco tempo de convivência que a gente tivemos através das nossas mentorias, eu pude ver que de fato ele não era um líder na empresa, no negócio dele. Ele era um chefe. E como mudar essa concepção, essa crença de uma pessoa com uma certa idade já, com bastante sucesso no seu negócio, com bastante sucesso pessoal, profissional, como uma pessoa já tendo resultados incríveis. E aí, qual foi a estratégia que eu usei? Só falar para ele, cara, por que você não começa a olhar por esse lado e tal? Por que você não começa a agir assim e tal? Só falar não iria adiantar. Pois como um bom chefe, ele iria ser até um pouco arrogante, né? Ele era até um pouco arrogante, né? Então ele achava que ele não precisava ouvir nada de ninguém. Tanto que a mentoria que ele buscou fazer comigo, a mentoria era sobre questão de disciplina, foco, comportamento, mas no negócio dele, ele era praticamente blindado. Ninguém podia falar nada sobre o negócio dele, ele não aceitava opinião, ele não aceitava nada. Então qual foi a estratégia que eu usei? Foi através do meu exemplo. Eu sabia que eu poderia extrair a liderança que estava ali dentro sufocada se eu mostrasse para ele na prática o que era realmente ser um líder. E aí como que eu fiz isso? A gente passamos a conviver um pouco, porque a gente era amigos já. A gente passamos a conviver um pouco, estar um pouco mais próximo, um pouco mais junto. Eu comecei a frequentar com ele em alguns lugares, ir na empresa dele, ele começou a frequentar alguns lugares comigo, ir na minha empresa. E aí foi onde ele começou a ver isso, porque uma frase que eu gosto muito e faz muito sentido para mim. O exemplo não é a melhor maneira de você mudar uma pessoa, ela é a única. Porque imagina só, se eu falo pro meu filho, filho, não fuma cigarro, e eu tô lá com o cigarrão na boca. Filho, não fala palavrão, e eu tô falando palavrão. Eu chego pros liderados da minha empresa, pros colaboradores da minha empresa, e eu falo assim: vocês têm que ter pontualidade no horário, vocês têm que chegar aqui na hora certa, e eu não chego. Vocês têm que cumprir as regras da empresa e eu não cumpro. Vocês precisam usar o uniforme da empresa e eu não uso o meu. Vocês precisam seguir a lei e eu não sigo a lei. É impossível. Isso se torna totalmente incongruente. Então o exemplo não é a melhor forma de se mudar uma pessoa. Ela é a única. Guarde isso com você. Leve isso para a vida. Leva isso para a sua vida. E falei de um mentorado aqui. Quantos alunos mentorados eu já consegui, né? Aderir esse senso de liderança, extrair esse senso de liderança da essência deles ali, né? Bom, após um episódio com um mentorado meu, me despertou algo muito forte. E eu dei um exemplo aqui de um único mentorado meu que, na verdade, ele procurou fazer uma mentoria comigo por causa de outra coisa, não tinha nada a ver com liderança, não tinha nada a ver com negócios, com empresa dele, ele queria só ter mais disciplina e foco para praticar exercício físico, para poder ter uma alimentação mais saudável e tal. Foi uma coisa bem mais raso, e a gente conseguiu extrair algo bem mais profundo, que foi despertar a liderança que estava ali dentro adormecida, porque ele era um líder, só que ele agia como um chefe, e aí depois ele se tornou uma pessoa incrível. Mas enfim, após esse episódio com esse mentorado meu, isso me despertou algo muito forte dentro de mim, porque, cara, ele já era uma pessoa já com uma certa idade, bem mais velho que eu, com uma empresa gigantesca, já tinha resultados financeiros incríveis, extraordinários. Então isso despertou algo muito forte em mim. Falei, cara, como assim? Isso é muito profundo, isso é muito forte, eu preciso levar isso para mais gente. Quantas pessoas que não estão aí sufocado também com os rótulos de chefe por cima, mas de fato ela é um grande líder. E eu coloquei esse tema, liderança,
na minha linha editorial. Eu comecei a pesquisar mais, falar sobre isso, porque de fato eu tinha autoridade para isso, eu tenho autoridade para isso, porque eu sou um líder. Eu sou um líder em todas as áreas da minha vida, eu sempre fui. Então eu trouxe esse contexto para dentro das minhas mentorias, do meu curso. Eu gravei um módulo inteirinho com o tema liderança, trazendo toda essa concepção minha que eu tive, toda essa vivência que eu tive na minha vida. E assim como esse mentorado que eu dou exemplo aqui, centenas de alunos meus tiveram resultado, tiveram essa virada de chave e mudaram totalmente a sua postura e a sua conduta diante da sua posição, se tornando grandes líderes. Isso para mim foi algo muito gratificante, foi algo incrível, é algo que eu carrego com honra, até hoje sempre vou carregar. Para mim essa questão de liderança, um dos meus maiores orgulhos foi de ter um motorista de caminhão que trabalhou comigo, e quando ele chegou para trabalhar comigo, ele não sabia nem bem escrever direito, nem escrevia, ele sabia escrever direito. E aí quando veio uma turma de mentoria depois, que eu já tinha vendido a empresa, numa turma de mentoria, eu fiz uma live no Instagram, e aí eu sorteei uma vaga para essa turma de mentoria. E esse motorista que trabalhou comigo por um tempo, que não sabia nem escrever direito, ele ganhou essa vaga de mentoria, ele veio para essa turma de mentoria, ele ficou todo feliz porque as condições financeiras dele não permitiam que ele investisse no programa de mentoria, e ele ganhou. E ele ganhou, eu também fiquei muito feliz porque ele era um colaborador muito dedicado, e aí ele passou por esse processo. Ele passou por esse processo depois de algum tempo, né? Depois de um bom tempo da mentoria, alguns meses, ele me mandou mensagem me dizendo que ele tinha sido promovido para gerente operacional na transportadora que ele foi trabalhar, depois da transportadora que ele trabalhou comigo. E ele estava dedicando aquela conquista a mim. E isso para mim foi algo gratificante que eu carrego pela vida. Agora um outro ponto. Para mim, uma das maiores competências e habilidades que um verdadeiro líder pode ter é a humildade de reconhecer o seu erro, pedir desculpas e falar: eu errei, e agora eu irei fazer de tudo para que eu possa consertar isso. E isso, ao invés de gerar vulnerabilidade, como muitas pessoas desinformadas e sem visão acham, pelo contrário, o que isso gera? Aumenta muito mais o seu crédito de confiança com os seus liderados, com os seus seguidores, com as pessoas que acompanham, com as pessoas que estão ali ao seu redor rodeadas, porque todos erram, todas as pessoas erram, mas só os verdadeiros líderes têm coragem e humildade de pedir desculpa. E aí, aproveitando esse contexto de pedir desculpa, eu trouxe aqui para você ver uma matéria da Veja, onde mostra Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, dizendo exatamente isso que eu estou dizendo. Ela cometeu um erro nessa fase do Covid, nessa crise, e ela teve a humildade de chegar em público perante todos na mídia e pedir desculpa, e dizer que de fato ela errou. Então vale muito a pena você conferir, tem tudo a ver com esse contexto que eu estou trazendo aqui para você. E agora, se por um acaso você não seja um líder, ou você nunca parou para você poder refletir a respeito disso, ou por um acaso você seja um chefe, e está tudo certo, está tudo bem, só que o verdadeiro poder agora é pelo fato de você ter entendido isso, e você conseguir se posicionar, você ter clareza para isso. Eu tenho certeza que por muitos momentos, talvez, em sua conduta, na sua vida pessoal, profissional, você já tenha se frustrado de alguma forma, se decepcionado, ou até mesmo se envergonhado de alguém, achando que por um acaso a atitude dessa pessoa estava sendo errada. E possa ser que você não teve clareza de que não era a atitude dessa pessoa que estava sendo errada, ela só teve aquela atitude, foi por conta da sua conduta, falta de verdadeira liderança que a guiasse, que a conduzisse ao caminho correto. E por se sentir assim, ela tomou talvez uma decisão de se demitir, ou de não querer fazer mais, algo a mais no seu negócio, no setor dela, enfim, algo a mais do que ela já fazia. E isso, por que isso acontece? Porque líderes constroem líderes em seus colaboradores e não os vê como empregados, enquanto o chefe terá para sempre subordinados.
Essa é a visão que um chefe tem das pessoas que trabalham com ele. Subordinados, eu sou acima, eu sou maioral, eu sou mais do que eles, então eles têm que fazer o que eu mando, porque senão eu vou substituir eles por outros e pronto. Tá tudo certo. Só que olhe para os seus resultados se você tem essa conduta. E olhe para os resultados de uma pessoa que de fato se posiciona como um verdadeiro líder. Líder forma líderes. Entenda uma coisa, o seu negócio precisa de líderes ao seu redor. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero imensamente que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui e que ele possa ajudar para que você consiga manifestar a sua essência de líder que você tem aí dentro, para que a liderança possa te ajudar a ter resultados extraordinários. Ok? Se no decorrer do vídeo, enquanto você estava assistindo, você lembrou de alguém que precisa desenvolver essa habilidade, aflorar essa essência de líder que tem aí dentro dela, compartilhe esse vídeo com ela e faça com ela o que eu estou fazendo aqui com você, que é ajudar, entregando um conteúdo riquíssimo como esse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação para que o YouTube possa te mostrar toda vez que eu postar um vídeo aula como esse, toda semana, e assim você não perca nenhum episódio do Multiplique Seus Ganhos, ok? Não deixe de dar aquele like também para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e assim ele possa mostrar para mais pessoas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande para você.